Preste atenção em seus pensamentos. Eles se tornarão palavras. Preste atenção em suas palavras. Elas se tornarão atos. Preste atenção em teus atos, pois eles se tornarão hábitos. Preste atenção em teus hábitos, pois eles se tornarão seu caráter. Preste atenção em seu caráter, pois ele determinará o seu destino. Muito boa noite, obreiros, obreiras de todo o Brasil, de todo o mundo. Estamos mais uma vez aqui nesta noite com o seu programa Obreiros em Foco. E através aqui da Rede 21, também da Rede Aleluia para todo o Brasil, e você internauta que nos acompanha pelo Facebook, Obreiros Universal, e também no YouTube, Obreiros em Foco. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos. Nós vamos aqui trabalhar para que você, que é um servo de Deus, não importa o título que você tenha, você é um servo de Deus, mesmo que você sirva a Deus em outra denominação, em outro ministério. Nós vamos trabalhar para que você seja ajudado, fortalecido e abençoado. E vamos também aqui trabalhar para você que um dia serviu a Deus e hoje você se encontra com amargura tão grande, uma tristeza, um vazio, um buraco na sua alma. Parece que tem aí dentro do seu peito uma mão que tenta esmagar o seu coração. Nós vamos trabalhar por você também, e por falar em trabalhar por você, nós estamos com a equipe agora na central de atendimentos. Nós estamos aqui, com certeza, o pastor Rui está ali nós temos aqui sempre se revezando em turnos, pastores, bispos, levitas, auxiliares, obreiros, para atender a todos que necessitarem. O pastor Rui vai estar ali. Eu gostaria de dedicar esta próxima hora a todas as pessoas que um dia serviram a Deus e hoje estão afastadas. Os obreiros, os levitas e todos os demais servos que estão agora acompanhando o programa Obreiros em Foco, vão nos ajudar nisso aí. Entre em contato agora com alguém que você conhece, de repente aquela pessoa que te evangelizou, aquela pessoa que te trouxe para a igreja, que ajudou você e hoje está afastada. Entre em contato com ela para que ela sintonize o programa Obreiros em Foco agora, porque ela vai também ligar. Daqui a pouco nós vamos nos unir em oração e vamos dar cobertura espiritual para que você consiga, você que está afastado e quer voltar, você consiga voltar. Boa noite, pastor Rui, está tudo certo por aí para fazermos o programa? Com certeza, Bispo Irlan, essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que se encontra afastada, nós estamos aqui prontos para atender. Uma equipe de fé, ela pode ligar para o telefone 3573-3535, 0 operadora 11, que nós estaremos aqui junto com o senhor aí nos estúdios para ajudar essa pessoa, Bispo. Certo. Você também pode enviar a sua mensagem de voz, de texto ou até um vídeo com perguntas pelo WhatsApp do programa Obreiros em Foco. O número é 953 39 28 28. Você grava um vídeo fazendo a sua pergunta e daqui a pouco nós estaremos, inclusive, respondendo algumas perguntas aqui no programa. Nós vamos fazer um programa hoje muito especial. Eu tenho aqui em estúdios o Major Rony Negreiros. É isso mesmo? Isso mesmo. Boa noite. Major da Polícia Militar. Exatamente. Boa noite a todos. Boa noite, Bispo. Major Capelão. Major Capelão. Major Capelão. Major e pastor. E pastor da Igreja Universal. Graças a Deus. Inclusive, o Major e pastor Rony, ele é o responsável do grupo UFP. Você não sabe o que é o grupo UFP? Daqui a pouco o pastor Rony vai explicar sobre esse trabalho assim brilhante, maravilhoso, levantado pelo Espírito Santo, que está operando em todo o Brasil. Brasil e já muitos países fora do país já temos trabalho tanto na América Central, América do Sul e na África com toda a força. Que bacana. O pastor Rony, Major e pastor Rony, vai ficar com a gente no programa hoje e nós vamos bater um papo daqui a pouco. Ele estava me falando várias coisas que muitas eu já sei e outras eu estou
ouvindo e realmente seria muito interessante e importante que todos os obreiros tomassem conhecimento da utilidade e da importância que tem este grupo para nós, o grupo UFP, Universal nas Forças Policiais. Nós vamos, inclusive, acompanhar uma matéria social realizada por esse grupo, coordenado pelo pastor Rony Negreiros, pastor e major da Polícia Militar. E a Universal, nessa época de pandemia, se une às forças da polícia para ajudar as pessoas que mais necessitam. Vamos acompanhar juntos, eu vou acompanhar aqui com o pastor Rony essa matéria social. Vamos lá. Você tem ideia da importância da união nesse momento que estamos enfrentando? Sabendo das dificuldades que muitos têm passado durante esse período de pandemia, a Igreja Universal, através do grupo UFP, mais uma vez se uniu à Polícia Militar para uma ação social, desta vez em Parelheiros, zona sul de São Paulo. Mais uma vez, une Social em Ação, através do programa UFP, junto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estamos aqui nesta manhã estendendo a mão solidária para as famílias carentes. Mais de 80 famílias beneficiadas nesta manhã. Temos aqui o Major Saoncella, comandante interino do 50º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana. Major, o que o senhor tem a nos dizer nesta manhã? Bom dia, pastor Elias, bom dia a todos os amigos e amigas. Este é um trabalho de extrema importância, está ajudando muitas famílias, principalmente nesse período de maior dificuldade, a questão do Covid-19, e realmente essas cestas elas vêm num momento muito importante para diminuir as dificuldades. Então é um trabalho importante que a Igreja Universal está fazendo, essa parceria junto com a Polícia Militar, e na realidade este evento que está acontecendo aqui está acontecendo em muitos locais aqui do nosso estado, junto com a Igreja Universal, realmente buscando a melhoria da sociedade. Então, muito obrigado à Igreja Universal, muito obrigado a todos que contribuíram para o sucesso deste trabalho, trazendo mais tranquilidade, alimento e paz para toda a comunidade paulista. Em especial aqui, hoje, do Jardim Erplim e Jardim Porã, da Zona Sul de São Paulo. Muito obrigado. Ao todo, foram distribuídas 88 cestas de alimentos e alguns livros, Como Vencer as Suas Guerras pela Fé, do Bispo Edir Macedo. O grupo teve o apoio direto de 2 oficiais e 10 policiais militares. Como major, o major ele comanda toda essa região aqui e ele ajudou na arrecadação e na organização. Então, antes de eu orar, eu vou pedir também para o major fazer um agradecimento. Uma grande satisfação da Polícia Militar estar aqui participando deste evento maravilhoso, o evento que ajuda a abrandar as dificuldades que a comunidade aqui enfrenta. E gostaria de dizer que a 2ª companhia, que fica na Sadamo Inoue, numeral 6755, está à disposição dos senhores, das senhoras, para ajudá-los e para sanar eventuais dúvidas. Nós estamos com as portas abertas, tá bem? Obrigado. Todos estavam juntos com o mesmo propósito: levar alívio para famílias carentes da região através da doação de alimentos. Dona Daniela, como é que a senhora recebe essa cesta de alimento nesta manhã aqui das mãos da Polícia Militar Muita aqui na Igreja gratidão. Universal? Muita gratidão. Como é que estava a situação na casa? Como a gente está precisando, a gente vem atrás, sim. E agradece muito a eles, primeiramente a Deus, depois eles. Vai ajudar? Sim, muito. Minha situação está assim, minha esposa trabalha 2 dias por semana e eu estou desempregado, entendeu? Eu agradeço muito, Deus também abençoa todos eles e nós todos. Como é que está a situação na sua casa, sua vida? Tá mais ou menos, né? Estava difícil? Tava. Como é que você recebe esse alimento aqui nessa manhã, aqui nas mãos da Polícia Militar, na Igreja Universal? Agradeço muito. Não está muito boa, não. Desemprego? Uhum. E o alimento? Estava acabando? Como é que estava? Agora vai ajudar, pouquinho né? em casa? Vai ajudar.
E essa cesta vai ajudar? Vai, muito. É um trabalho muito bonito, muito humano, né? Além dos mantimentos, as mais de 80 famílias beneficiadas receberam também auxílio espiritual através da oração. Esta pessoa que está aqui, que ela veio buscar uma ajuda física, mas ela também precisa da força do Senhor. Ela precisa se voltar para ti, para que o Senhor também possa se voltar para ela e ajudá-la, abrindo os caminhos. Essa é a Unisocial levando assistência para as famílias que precisam de auxílio em momentos tão delicados. Então, o pastor Rony, trabalho muito bonito, né? E importante, e é bom que os obreiros, os levitas e todos que servem a Deus tomem conhecimento da importância que tem esse grupo, o UFP. A Igreja Universal, a atividade fim da igreja, bispo, e os obreiros que nos acompanham, e todos, é a propagação da palavra de Deus. Essa é a atividade fim da igreja. E os grupos da igreja, semelhante modo, inclusive o grupo UFP. Sim. Só que o grupo UFP, o público-alvo são as autoridades do país. E aí, não somente as autoridades de segurança, bispo, por exemplo, como todas as forças policiais, Polícia Federal, Polícia Civil, as polícias militares, os corpos de bombeiros, mas também as Forças Armadas, e o trabalho hoje ele é estendido às instituições de justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, ou seja, a palavra de Deus, ela nos remete a ide, é o ide do Senhor Jesus, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, isso engloba do presidente da República a um soldado. Ou seja, o grupo UFP, o Espírito Santo levantou para a gente fazer a palavra de Deus chegar para todas as autoridades. E essas fotos aí, o pastor Rony, que a gente está vendo é da última ação social do grupo? As atividades do grupo, bispo, eu costumo dividir essas atividades, costumo falar isso aos obreiros e aos voluntários que nos ajudam, aos pastores e bispos que nos ajudam, que o trabalho do grupo UFP ele tem 3 viés. O primeiro é a atividade fim da igreja, como acabei de falar, é a atividade espiritual, levar a palavra de Deus, pequenos núcleos de oração junto às forças de segurança, aos órgãos públicos. A gente reúne eles e damos uma palavra, atividade fim do grupo, que é a atividade fim da igreja. E nós temos os trabalhos sociais e a valorização humana. Por quê? Nós vivemos uma sociedade, esses trabalhos sociais que vamos mostrar agora, eles têm dois braços fortes. O primeiro, que nós unimos ali o Unisocial da Igreja Universal para levar comida para as pessoas que não têm o que comer em comunidades. E aí, o que é que nós fazemos? Chamamos a autoridade policial local para fazer a entrega. Só que antes de fazer a entrega, o policial ele é beneficiado. Ele recebe uma literatura da igreja, ele recebe uma Bíblia, ele recebe uma palavra, um momento de reflexão, e aí ele dá as mãos conosco e vai entregar o alimento para quem não tem comida. O que acontece? Há uma desvalorização, principalmente em áreas mais periféricas. Por quê? Eles estão ali para supostamente combater o crime. Tá? Então há uma rejeição de muita gente da sociedade. Quando se tira essa imagem repressora e o policial fardado, ou com o seu distintivo, no caso das polícias judiciárias, com uma cesta de alimento na mão, cesta básica, entregando para quem não tem o que comer, você imagina o efeito disso. O efeito que eu imagino é que liga. Quer dizer, tira aquela imagem repressora e traz uma imagem humanitária. É um ser humano alimentando outro ser humano. E ele acabara de receber a palavra. Quer dizer, ele agora tem a cabeça diferenciada, o comportamento dele é diferente, porque ele está conosco, de mãos dadas com o grupo, com os obreiros, fazendo esse tipo de trabalho. Trabalho brilhante. O pastor Rony vai falar mais a esse respeito com a gente. Inclusive, quantos voluntários no grupo UFP nós temos hoje no Brasil? Hoje no Brasil nós temos 12 mil voluntários, pouco mais de 300 pastores, mas há uma necessidade de demanda de trabalho. Por isso que nós eu estou temos aqui, 300 pastores, que ainda é pouco. Que é muito pouco, muito pouco. E 12 mil pessoas já são integrantes do grupo UFP. Nós temos na Universal vários grupos. Nós temos o grupo o FJU,
nós temos o grupo, o EVG, que é o grupo de evangelização, nós temos o grupo Caleb, são vários grupos, são dezenas de grupos. E os obreiros são orientados, os levitas, os colaboradores e até os membros a participarem, a fazerem parte de um desses grupos. Se durante a programação você se identificar e você quiser fazer parte do grupo UFP, daqui a pouco o pastor Rony vai orientar e vai dizer como você tem que fazer, como você vai procurar na Universal, onde você frequenta, onde você é obreiro, onde você está servindo a Deus. Você vai se orientar a respeito de como fazer parte do grupo UFP, que tem realmente ajudado e feito a diferença. O pastor Rui está agora na central de atendimentos. Já tem nomes aí, pastor Rui, pessoas, situações para a gente ouvir e saber? Sim, bispo. Nós estamos aqui com a Cláudia Bernardes, que ligou para o programa. Ela se encontra afastada, bispo, há 3 anos, casamento destruído, e ela tentou pular do prédio onde ela mora, bispo. Situação terrível. Lá do Rio de Janeiro, nós já vamos providenciar uma equipe do resgate do seu lar para ir até a residência dela, porque ela está precisando imediatamente de socorro, bispo. Amém. Excelente trabalho, hein, pastor Rony e o pastor Rui. Pastor Rony e pastor Rui. Tá bom. É o seguinte, pastor Rui, é muito importante e interessante que os obreiros que estão agora assistindo o programa Obreiros em Foco coloquem, peçam que as pessoas que estão sofrendo, que estão afastadas, assistam ao programa. Elas poderão ligar para a central. Nós estamos reservando esta próxima hora para que as pessoas que estão sofrendo, que um dia serviram a Deus, liguem. Nós vamos ter aqui pessoas preparadas para receber a chamada delas, anotar o nome delas, a situação. E, se preciso, como o senhor bem citou, nós vamos visitar essa pessoa, vamos fazer o resgate em sua casa. Né, a pastor? Fátima também, bispo, ligou para cá pedindo ajuda. Ela é de Vitória, lá no Espírito Santo. Está separada do marido, está há 1 ano afastada da igreja, pensamentos de morte, também desesperada. Estamos mandando também uma equipe do resgate do seu lar, do Espírito Santo, com o bispo Oliveira, para fazer esse atendimento emergencial. É bom salientar, bispo, que essa pessoa que nos acompanha, você obreiro, você colaborador, você CPO, você pode nos ajudar nesse momento ligando para essas pessoas que muitas das vezes que você conhece, que está necessitado, está afastado da presença de Deus. Nós estamos aqui em mutirão, em força-tarefa, para poder ajudar essa pessoa. Bispo, o senhor observou quantas pessoas pensando em tirar a própria vida? Pois é. Nós temos que cessar esse processo de queda. Você que nos acompanha agora, está assistindo o programa, ligue para cá, 3573-3535, nós estamos aqui pronto para te atender e eu tenho a certeza absoluta que essa situação vai mudar. Temos uma mensagem de WhatsApp, Bispo Irlan, posso falar? Fala aí. A Raíssa de Manaus, lá de Manaus. Boa noite a todos. O que devo fazer quando sinto, às vezes, desejo de sair da obra? Olha que desejo, hein, Bispo? Pois é. Eu respondo, pastor Rui? Pode responder, Bispo, que eu também tenho um comentário para dizer para a Raíssa o que ela deve fazer. Então, o que devo fazer quando sinto desejo de sair da obra? Você deve imediatamente amarrar, sabe, repreender esse pensamento, esse desejo, e nós não vivemos, entenda isso, nós não vivemos pelo que sentimos. Você bem diz, quando sinto, às vezes, né? Ela fala às vezes, desejo de sair da obra. Nós não vivemos pelo que a gente sente. A gente tem que viver pela certeza. Quando você ingressou na obra de Deus, quando você fez o CPO, quando você foi levantada a obreira, então você, certamente, se você não falou com Deus isso, você deveria ter falado. Olha, Senhor, eu vou te servir até o meu último suspiro. Independentemente do que eu vou enfrentar, do que eu vou passar, eu vou ver fogo, vou ver terremotos, eu vou passar por lutas. E, inclusive, por falar nisso, eu tenho daqui a pouco, no momento de meditação, um versículo que eu vou ler que vai responder também. Que vai responder, porque a gente sabe que muitas pessoas que um dia serviram a Deus estão na rua da amargura. E começou assim, começou sentindo
sentindo um desejo de sair da obra, porque, como a gente sempre fala, a queda nunca é um evento. A pessoa está bem num dia e cai no outro. Não, não existe. A queda é um processo que pode durar meses e até anos. E se você entender e reconhecer isso, você pode, inclusive, essa amiga é a Raíssa, Raíssa de Manaus, você pode, Raíssa, encerrar esse processo nessa noite, bater a porta na cara do diabo, do pecado, desses pensamentos e sentimentos que você está tendo e se preparar, porque neste sábado nós vamos ter a segunda vigília da Rocha. E eu vou falar daqui a pouco, no momento de meditação, acerca de 5 coisas que o Senhor Jesus sabia sobre si mesmo. Quando o servo, o obreiro, o bispo, o pastor, o levita, o servo de Deus, independentemente do título que ele tenha, quando ele sabe essas 5 coisas, ele vence o mundo. Ele vence tudo, ele vence o diabo, ele vence a si mesmo, ele vence qualquer batalha. Daqui a pouco eu vou falar, no momento de meditação, sobre 5 coisas que o Senhor Jesus sabia sobre si mesmo e por isso ele venceu. Tá certo? Nós agora temos uma pergunta. Alguém deseja perguntar no programa Obreiros em Foco? Oi, Bispo, boa noite. Meu nome é Letícia e eu gostaria de saber o que uma pessoa deve fazer quando ela lê um capítulo da Bíblia, um trecho da Bíblia e não entende de imediato. Isso acontece com a maioria das pessoas. Isso acontece comigo, acontece com o pastor Rony, acontece com todo mundo. Mesmo a gente estando já há tantos anos na obra de Deus, como eu me converti, eu tinha 14 anos, hoje eu sou de 50 anos, são 36 anos. São 33 anos no altar. E, às vezes, a gente lê, só que quando a gente lê e não entende de imediato, isso acontecia muito mais antes, eu lia e não entendia de imediato. Mas eu não desistia da minha leitura. Eu continuava lendo a Bíblia, às vezes eu voltava a ler aquele capítulo, aquele trecho que você citou, que eu não tinha entendido e vou buscar entender, eu vou pesquisar. E aí, muitas das vezes, acontecia que eu lia e não entendia. Quando eu chegava na igreja, quando eu chegava no culto, o pastor, não sei se aconteceu isso com o pastor Rony. Sim, aconteceu com todos, mas isso é interessante frisar, porque a própria palavra ela trata disso, que ela se renova a cada dia. E de que maneira? A proporção que a gente vai lendo, como o senhor acabou de falar, o senhor leu, foi para a igreja, o Espírito Santo usou o pastor para falar. Cada vez aquilo vai se renovando, vai crescendo. Quer dizer, quanto mais experiente na fé, a facilidade é maior de entender. Mas mesmo assim, ela vai se renovar a cada dia na gente. Então, obreira, é interessante, é importante que você leia a Letícia, isso mesmo. Que você continue lendo, que você não desista, mesmo que você não entenda da primeira vez. Tá certo? Nós vamos agora, o pastor Rony, acompanhar uma pessoa que fala sobre o jornal Folha Universal. O jornal Folha Universal, eu o chamo de o maior folheto de evangelização que existe. Também é usado na evangelização no grupo UFP, né? Aliás, não só no grupo UFP, eu já fui evangelizado pelo Folha Universal e também evangelizei muito com o Folha Universal. Quando nós começamos o trabalho do programa UFP, Bispo, eu levava fardo de jornal para dentro do quartel. No meu testemunho, inclusive, eu conto isso, que quando eu nasci... Desculpa interromper o senhor, pastor Rony. O senhor levava fardos de jornais. Cada fardo de jornal tem 125 jornais. Porém, esses jornais têm um custo, não é? E os obreiros, as pessoas que estão agora assistindo o programa, que desejam patrocinar, tem aqueles que fazem isso, como o pastor Rony levava fardos de jornais para onde mesmo? Eu levava para as forças de segurança. Até no meu testemunho eu conto isso, Bispo, que eu era um policial, incrédulo, não conhecia Deus. Mas quando eu nasci de Deus, numa reunião de domingo, na segunda-feira eu fui para o quartel
com o fardo de jornal nas costas. Quer dizer, a obra do Espírito Santo é maravilhosa. E ali eu já comecei a evangelizar. E hoje nós fazemos isso com o grupo, com o programa UFP, com os voluntários em todo o Brasil. Que bacana. É um excelente material, porque ali tem testemunhos, tem matérias, palavras de fé. É um material excepcional. Obreiros, levitas, servos de Deus, valorizem o jornal Folha Universal. Não deixe de ler. Toda semana tem um jornal novo. A circulação é de domingo até sábado. Aí no outro domingo seguinte tem outro jornal. Você já leu o jornal dessa semana? A Vilmara, ela foi alcançada por Deus através do Folha Universal. Vamos acompanhar. Meu nome é Vilmara, sou da igreja daqui de Patos, na Paraíba. E eu cheguei na Igreja Universal através da Folha Universal. Um dia de domingo, eu estava na minha casa, chorando, passando por todos os problemas que um ser humano pode ter, no casamento, familiar, todos os problemas. Não tinha onde morar, morava de favor. Então, quando eu pedi para Deus, ou o Senhor dá uma solução da minha vida, ou o Senhor tira a minha vida, porque essa vida eu não quero viver. E mesmo eu não conhecendo a Deus, eu sabia que se eu tirasse a minha própria vida era pecado. Eu não iria para o céu. E tudo que eu queria na minha vida, mesmo não conhecendo a Deus, era ir para o céu. Então, quando eu acabei de falar essas palavras, eu escutei alguém batendo no meu portão. Quando eu fui olhar, era uma obreira com a Folha Universal. E ela disse: filha, lê esse jornal, que Deus vai falar com a senhora através desse jornal. Então, eu peguei o jornal, quando abri, era a minha vida que estava escrita ali. Tudo que uma mulher estava contando, o testemunho dela, era a minha vida, era tudo que eu estava passando. Então eu decidi, eu disse, eu vou seguir esse Deus, é isso que eu quero para a minha vida. E então, uma semana depois, eu comecei a participar das reuniões, no domingo de manhã. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, estou com 8 anos na obra e tenho 17 anos na igreja. Pois é, a Vilmara, ela foi alcançada pelo jornal Folha Universal. Está aqui também a participação do André Bancoff, ator que interpretou o rei Acabe na macrosérie Jezabel da TV Record, da Record TV. A Folha Universal, diz o André Bancoff, é um meio de grande utilidade pública, pois o jornal possibilita acompanhar a atuação da Universal nos presídios, por exemplo. Pessoas que estão esquecidas pela sociedade são alcançadas pelo trabalho que traz nova vida para elas. É o comentário do André Bancoff, que também está aí, que lê também o jornal Folha Universal. Tá certo? Nós vamos com o pastor Rui. Tem pessoas aí, pastor Rui? Sim, bispo. Nós temos aqui a Joyce, que ligou aqui para o nosso programa. Ela é do Rio de Janeiro. Ela está há 1 ano afastada, teve um problema sério de saúde, teve 2 AVC, perdeu a esperança, desejo de se matar. Nós já estamos providenciando uma equipe de resgate no seu lar do Rio de Janeiro para podermos atendê-la de imediato, bispo. Okay. Muita tristeza. Rosenilda Caetano, de Novo Horizonte, São Paulo, ela também se encontra afastada há 20 anos, o casamento se destruiu, pede ajuda, está desesperada e não sabe mais o que fazer. É importante salientar, bispo, que essa pessoa que está nos acompanhando agora pelas mídias sociais, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, você pode deixar o teu recado, porque nós estamos de prontidão para te atender, ou pela nossa central de atendimento, através do telefone 3573-3535, 0 operador 11. Temos uma mensagem de WhatsApp, bispo. Vamos lá. Lá da Denise, de Santa Catarina, ela diz assim: olá, boa noite. Minha dúvida é, como colocar minha vida na palavra de Deus na prática? Essa é a dúvida da Denise, bispo. Colocar a palavra de Deus na prática, né? Na prática? Sim. É, primeira coisa, né, bispo? Conhecer a palavra, ter o hábito de estar sempre meditando nas escrituras sagradas de Deus. Porque quanto mais você busca se alimentar da palavra de Deus, mais você vai fazer uso dessa palavra quando você estiver no teu cotidiano. Quando você estiver diante das lutas, essas palavras virão à tua memória e essas palavras é como uma espada. Ela desfaz, é uma arma de ataque, como também uma arma de defesa, né, bispo? Inclusive a Bíblia, as armaduras, essa peça da armadura, da armadura espiritual,
A palavra de Deus é realmente a espada, né? O senhor iniciou o programa dizendo que os nossos pensamentos norteiam os nossos comportamentos. Sim. Que é a dúvida dela. Quer dizer, a primeira coisa que ela tem que fazer não é colocar a cabeça na Bíblia, mas a Bíblia dentro da cabeça. Ou seja, ler muito a Bíblia até aquilo ficar nos seus pensamentos, pensar na palavra e o comportamento, as suas ações vão ser norteadas de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. E um detalhe que eu achei interessante, ela pergunta, como colocar minha vida na palavra de Deus na prática? Isso depende muito de decisões. Você não pode viver por sentimentos. O Senhor Jesus, por exemplo, ele mandou perdoar. Ele, na oração do Pai Nosso, ele ensina, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele disse em outra passagem, porque se cada um de vós não perdoardes do íntimo ao seu próximo, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, o perdão é uma decisão. Então, você não precisa sentir vontade de perdoar. Colocar na prática é exatamente isso. Eu vou perdoar. A pessoa fez um mal para você e você decide perdoar. Então, você está colocando a palavra de Deus na prática, na sua vida. Tá certo? É assim que você tem que fazer. Decisão. Decisão de perdoar, decisão de se batizar, decisão de largar o pecado, decisão de levar Deus a sério. Deus, Ele até gostaria que fôssemos perfeitos, mas enquanto não somos perfeitos, Ele quer que sejamos sérios e tomemos decisões sérias. Seria mais ou menos, né? Mais ou menos, não? Não, é exatamente isso. É exatamente isso. E o senhor começou num ponto importante, que é a questão do perdão. Quer dizer, o sentimento no perdão, na questão do perdão, ele vai estar aflorado. Por quê? A pessoa foi ferida. Quer dizer, ela precisa tomar uma decisão não pelo sentimento, e sim pelo que está escrito na palavra. A pergunta dela, o que eu faço para pôr em prática? Quer dizer, o seu sentimento vai dizer, não perdoa, porque você foi ferida. Mas a palavra diz assim, perdoa. Aí você tem que tomar a decisão e perdoar de acordo com a palavra. Isso é colocar a palavra na prática da nossa vida cotidiana. É isso aí. E por falar nisso, nós vamos agora acompanhar matérias de pessoas que nessa pandemia elas não se isolaram do altar. E vamos também acompanhar experiências de pessoas que participaram de vigílias, das outras vigílias. No sábado passado, tivemos a primeira vigília da Rocha. E sábado agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, a segunda vigília da Rocha. Atenção, obreiros universal de toda a cidade de São Paulo, os obreiros aqui da Zona Leste, Itaquera, da Zona Norte, de Osasco, todos os obreiros que desejarem participar presencialmente, neste sábado, às 18 horas. Porém, chegue cedo, não chegue assim, em cima da hora. Procure chegar antes das 5 horas, as portas do templo vão estar abertas, você chega, não vai falar com ninguém, você vai até o altar e você vai tocar no altar. O altar representa a rocha. Quando você colocar suas mãos no altar, simbolizará que você estará colocando sua vida na rocha, alicerçando sua vida na rocha. Ao invés de você ferir a rocha, você vai colocar sua vida na rocha. Sábado, 18 horas. Chega cedo, vá direto ao altar do Templo de Salomão, coloque as suas mãos, olha aí, imagens do sábado passado, as pessoas chegando, fazendo uma oração, olha que bacana, que bonito. Ali os obreiros que chegaram antes, e você poderá chegar também neste sábado, colocar suas mãos, alguns estão ali, até de joelhos, fazendo uma oração. Se você chegar bem cedo, bem antes, dá tempo de você até fazer isso, sim. Dá tempo de você colocar, se ajoelhar, colocar as mãos, fazer uma oração e se preparar, porque às 18 horas vamos ter a segunda vigília da Rocha, que vai sacudir a sua vida, vai revolucionar, vai interromper o processo de queda. Você vai bater a porta na cara do diabo. Vamos acompanhar essa matéria. Meu nome é Eliana,
Eu faço parte aqui da sede de São José dos Campos e essa primeira vigília da rocha realmente saiu água. Eu me senti renovada. Pessoal, todos que estão me ouvindo, não deixe levar pelo trabalho, pelo dia a dia, pela tribulação, porque realmente a gente se distrai e assistir em casa não é igual aqui juntos, num só espírito. Olá, meu nome é Miguel, faço parte aqui da Igreja do Rio de Janeiro e queria contar um pouco da experiência que eu tive da Vigília da Rocha, onde o Bispo Júlio falou sobre sentir medo e ter medo. Jesus, ele sentiu medo, mas ele não deixou o medo dominar a vida dele. E eu aprendi isso e coloquei isso dentro de mim. Eu posso sentir medo, mas eu não vou ter medo, não vou deixar o medo me dominar. E eu quero convidar você para estar na próxima Vigília da Rocha, que será sábado que vem. Conto com a sua presença. Graças a Deus, aqueles que são o sal da terra, aqueles que são, como declararam a Universal, eles não se isolam do altar. Muitos, infelizmente, o pastor Rui, nesta pandemia se isolaram do altar, alguns estão agora sofrendo as consequências, porque as consequências vêm, muitos se esquecem disso, mas nós estamos aqui para dar cobertura para eles e ajudá-los, e se eles quiserem, eles podem ligar agora. Com certeza, bispo. Várias pessoas ligaram para o nosso programa afastadas, bispo. Sim. Então, a pandemia, ela não pode isolar aqueles que são da rocha, do altar. E nós estamos aqui prontos a atender a todos através do telefone 3573-3535, 0 operadora 11. Ligue para cá, peça ajuda, que nós temos certeza que o Espírito Santo vai te abençoar. Ok, amém. Então, eu falava com o pastor Rony, pastor e major Rony, responsável pelo grupo UFP, aqueles obreiros, membros, aquelas pessoas que frequentam a igreja e desejam fazer parte do grupo UFP, ou pastor Rony, como que elas podem fazer? Bispo, eu queria frisar algo antes, que o programa UFP, ou o grupo UFP para a Igreja Universal, é programa de assistência para as autoridades. Sim. E para a igreja é um grupo de evangelização. Sim. De autoridades. Sim. Mas eu queria frisar, bispo, que em 2 anos e meio de trabalho já é o maior programa de assistência às autoridades públicas do país, de todas as igrejas. Nenhuma igreja teve essa iniciativa que a Igreja Universal teve. Cuidar das autoridades. A igreja cuidava do idoso, do jovem, do presidiário, mas não cuidava no aspecto de ter um grupo só para fazer isto. Sim. E hoje nós já somos o maior grupo. Pastor Rony, e o que o senhor tem visto cuidando assim? Porque muitos não imaginam, né? A gente imagina que o grupo UNP, Universal, nos presídios, a gente sabe do sofrimento deles. Só que às vezes, como o senhor bem citou, a gente não atinava que muitos policiais também sofrem, né? É uma questão, bispo, é o seguinte, a gente tem que ter a seguinte consciência. O que é que impede o mal de entrar na vida da pessoa? Não é a autoridade, não é o cargo, não é. E sim a comunhão com Deus. Quer dizer, não importa a classe social, a condição social, que aí é um engano. Porque, aliás, é pior, porque ela é orgulhosa, a autoridade tem um orgulho próprio, né? Inclusive, eu queria aproveitar, o senhor está falando, eu estou pensando aqui, os obreiros que estão assistindo o programa Obreiros em Foco agora, e conhecem, têm familiares, têm amigos, pessoas que são policiais, são da Polícia Civil, Polícia Militar, de outros, né? Enfim, Forças Armadas, enfim, qualquer... Que você pedisse para daqui a pouco participar da oração, que nós vamos fazer uma oração por eles, né? Vamos orar por eles, bispo, e os obreiros podem mandar o aviso, o convite do contato de todo mundo que eles conhecem, os parentes, os amigos que são policiais. Eu queria frisar algo, bispo, que às vezes o obreiro que está nos acompanhando não tem essa dimensão. 40%. As autoridades de segurança pública, que são os que trabalham na rua, o serviço é estressante, 40% sofrem de depressão. E quando iniciou-se o programa UFP, há 2 anos e meio atrás, por dia, no Brasil, um policial por dia se matava.
o índice altíssimo de suicídio. É óbvio que com o programa UFP, Bispo, a gente está orando todos os dias, abrindo jejum, fazendo núcleo de orações nos batalhões, companhias, delegacias, esse índice caiu. Mas, mesmo assim, com 12 mil voluntários, a gente não supre a necessidade. Precisamos de 100 mil voluntários para suprir as necessidades no Brasil. Tá bom. Nós vamos agora acompanhar uma matéria. Doleiros revelam contratos para facilitar transações da família Marinho. No bairro de Alto Padrão, na Zona Sul Carioca, as encomendas milionárias tinham o destino certo: os herdeiros do Grupo Globo. Dinheiro vivo enviado por um doleiro e entregue a um ex-executivo da emissora a pedido dos irmãos Marinho. O esquema foi revelado pelo doleiro Cláudio Barbosa, conhecido como Tony. Ele confessou à justiça que entre 2003 e 2017, ano em que foi preso, um homem de confiança de Roberto Irineu Marinho, presidente do Conselho de Administração, e João Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo, recebeu milhões de reais para os irmãos. O representante era José Aleixo, ex-executivo e diretor financeiro do grupo. Um funcionário do doleiro era quem fazia o serviço. Para não chamar atenção, ele amarrava maços de dinheiro nas pernas com fitas adesivas e seguia de táxi para o endereço de Aleixo. O ex-executivo era avisado por telefone que a encomenda estava a caminho. No condomínio no bairro de São Conrado, o dinheiro era colocado em mochilas e deixado na portaria. De acordo com a delação premiada de Tony, o funcionário nunca teria visto José Aleixo. Mas quando o pedido dos irmãos Marinho era muito alto, era preciso chamar um carro forte para escoltar o dinheiro até o apartamento do ex-executivo. Essa operação exigia a contratação de pelo menos 3 seguranças armados. Segundo o doleiro, em 14 anos, foram pelo menos 15 milhões de dólares ou 80 milhões de reais repassados a Aleixo a pedido de João Roberto e Roberto Irineu. Tony revela ainda que endereços da família Marinho em São Paulo também foram usados para entregar malotes de dinheiro. Em geral, muitas vezes, esses dinheiros são provenientes de operações ilícitas, então você não pode dar uma declaração formal a isso. E aí se busca o doleiro, algo que eles chamam de esquentar esse dinheiro, né? E o doleiro tem essa expertise de trazer o dinheiro do exterior ou remeter o dinheiro para o exterior, sem passar pelas declarações formais das autoridades. No Brasil, Messer entregava dólares na sede da emissora carioca. Segundo ele, por essas portarias, os malotes eram levados a José Aleixo, braço direito dos irmãos Marinho, e depois levados a uma das famílias mais poderosas do país. Uma operação clandestina que se repetiria até 3 vezes por semana. Dario Messer contou em delação premiada que as remessas à emissora oscilavam entre 50 mil e 300 mil dólares. Em valores atuais, entre 260 mil e 1 milhão e 600 mil reais. Dinheiro que era entregue por José Aleixo aos irmãos Marinho. Depois de receber os dólares em espécie no Rio de Janeiro, os irmãos Marinho repassavam o dinheiro para o doleiro por meio de uma conta em um banco nos Estados Unidos. Os doleiros contratados pelo Grupo Globo foram presos e delataram o esquema envolvendo a família Marinho pelo menos 3 vezes à justiça. A primeira citação foi no ano 2000, com o caso Banestado. Já a segunda vez foi em 2018, com a delação do doleiro Tony. Em junho deste ano, foi a vez novamente de Dario Messer contar o que sabia. Operações financeiras clandestinas e que revelaram mais de 2 décadas de sonegação fiscal. Crimes que até hoje não foram esclarecidos. Quando um empresário, sabedor da função social da atividade empresarial, opta pelo não pagamento de imposto, opta pela evasão de divisa e, eventualmente, até a lavagem de dinheiro, em tese, ele sabe que ele está promovendo um esvaziamento significativo na possibilidade de investimento do Estado e, consequentemente, está vitimando toda a sociedade.
Meu nome é Deise Alves, eu sou jornalista e na década de 90 o assunto principal estava sendo contra a Igreja Universal, contra o bispo Edir Macedo. Eu também passei a acreditar totalmente naquela informação. Afinal de contas, era a imprensa, era a mídia. Afinal de contas, era um canal que até então era de minha total credibilidade. E qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que a minha mãe estava indo na Igreja Universal do Reino de Deus, até então na igreja do bispo Edir Macedo. A investigação estabeleceu que o fiéis da Igreja Universal... Até que um dia eu chamei uma amiga minha, até então melhor amiga, e eu falei, vamos nesse lugar que a imprensa está mostrando? Eu até usei o termo, vamos nessa igreja só para zoar. Participamos do que estava acontecendo ali, até foi algo muito rápido, só que infelizmente eu não consegui uma informação nova que pudesse acrescentar naquilo que a imprensa estava me falando. Falei, não é possível. Então eu voltei na sexta. Sexta, final de semana, algo acontece. E de fato algo aconteceu. Só que algo aconteceu comigo e também foi uma surpresa muito grande para minha mãe, porque apesar dela estar indo, ela tinha uma única dúvida ainda na cabeça dela. Ela cria que algumas pessoas elas eram pagas. Então ela acreditava que as coisas que aconteciam na sexta-feira precisavam de pessoas, de atores. E ela viu a filha dela ali, que não era atriz. E naquele dia foi o dia da descoberta. Foi o dia de perceber que a imprensa pode sim enganar as pessoas que se deixam levar por ela. Ninguém, dinheiro nenhum é capaz, intervenção humana nenhuma é capaz de transformar uma pessoa da forma que eu fui transformada por dentro. Eu descobri que eu tinha um preconceito, que eu fui alimentada de maneira errada. Eu me senti enganada e vi a diferença daquela mídia, daquela imprensa que até então tinha tanta credibilidade, para o que eu estava vendo ali, participando. O Senhor Jesus, aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que interessante. Vamos ler novamente? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus, ele venceu o mundo. Sabe por que ele venceu o mundo? Ele venceu o mundo porque ele sabia 5 coisas que todo cristão que sabe também vence. Primeiro, o Senhor Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era, tá certo? Diz respeito à sua identidade. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia disso. Segundo, ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele fala, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Primeiro, ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele veio. Terceiro, ele sabia por que ele estava aqui, por que ele veio a este mundo. Ele sabia do propósito. Primeiro, a sua identidade. Segundo, de onde ele veio, a sua origem. Depois ele sabia do propósito que existia. Depois ele sabia, quarta coisa que o Senhor Jesus sabia sobre si mesmo. Ele disse, ele sabia do seu potencial. Ele sabia o que ele podia fazer. O que ele podia fazer. E quarto, ele sabia para onde ele ia. Tá certo? Preste atenção.
Você que se afastou de Deus, você que nesta pandemia se isolou do altar, você precisa saber essas 5 coisas. Você precisa saber quem é você, você precisa saber de onde você veio, você precisa saber por que você está aqui, identidade, origem, propósito. Você tem que saber o que você pode fazer e você tem que saber para onde você vai. Porque você não fique pensando que quando a pessoa morre, tudo acaba, não. Assim como Deus é eterno, nós somos eternos também. E o Senhor Jesus sabia para onde Ele ia. Você sabe para onde você vai? Quando você tiver que dar o seu último suspiro aqui nesse mundo, que esse corpo que você tem, você não é esse corpo. Você tem um corpo. E quando você tiver que se separar desse corpo, você der o último suspiro e você ter que voltar, ir para a eternidade. Você vai para a eternidade com Deus ou sem Deus? Se você souber essas coisas, se você souber quem é você, ou seja, você tem que realmente ver a sua condição. Se você ainda não é um filho de Deus, nascido de Deus, você tem que procurar buscar o novo nascimento. Você tem que saber de onde você veio. Você chegou aqui a esse mundo, como a maioria chega, você chegou chorando aqui no mundo. Todos nós chegamos chorando. E quando você for embora, interessante, quando você chegou chorando, quando eu cheguei chorando, quando o pastor Rony também chegou aqui chorando, eu acredito, porque se não chorar, tem alguma coisa errada, né? Não tem saúde. Não tem saúde. É um sinal ruim, né? É um sinal ruim. Quando nós chegamos chorando, as pessoas nos esperavam como? Elas nos esperavam sorrindo. Quando nós tivermos que ir embora, tem que acontecer o oposto. Você tem que ir sorrindo, mesmo que você tenha que deixar as pessoas aqui chorando. E você só poderá ir sorrindo se você estiver salvo. Se você for humilde, nós vamos orar agora. Nós vamos orar por todas as autoridades, por todas as polícias. Vamos orar por todos que ligaram para a central de atendimentos. Vamos orar pelos ex-obreiros. Vamos orar por todos nesse momento. Se você está afastado e precisa voltar e reconhece, então você vai se unir conosco agora. Com humildade, com sinceridade, você vai receber o dom do arrependimento. O Espírito Santo vai te dar o dom do arrependimento. Você vai encerrar nessa noite esse processo de queda, de destruição, e você vai voltar esta semana ainda. Tá certo? Se você quiser, já nesta sexta-feira, nós vamos realizar um trabalho muito forte de libertação em toda a Igreja Universal. Aqui no Templo de Salomão, 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, 15 e também às 20 horas. Ao meio-dia e às 20 horas com o Bispo Renato Cardoso. Tá certo? Vamos falar com Deus, é momento de oração. Se você preparou o seu copo com água, tome-o na sua mão agora e vamos falar com Deus. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Em o nome do Senhor Jesus, Senhor onipotente, Senhor onipresente, Senhor onisciente, nós entramos em oração nesse instante, em favor, meu Deus, de todos os que sofrem. Eu oro, meu Deus, agora junto com o pastor Rony, Major Rony, com o pastor Rui, com toda a equipe que está agora na central de atendimentos. Eu oro, meu Deus, agora com todos os pastores e os bispos que cuidam dos obreiros em todo o Brasil e em todo o mundo.
nós unimos a nossa fé agora, um exército de oração, obreiros em todo o Brasil, levitas, colaboradores, todo o CPO, os integrantes dos grupos, nós damos as mãos agora em favor, meu Deus, daqueles que se afastaram de Ti, daqueles que estão sofrendo, daqueles que ligaram para o programa, declarando que realmente estão precisando, estão perdidos, que o Espírito Santo venha agora ajudar essa pessoa. Dê a ela, meu Deus, o dom do arrependimento. Senhor Jesus, venha convencê-la do juízo, do pecado e da justiça. Meu Deus, que o Senhor consagre essa água, meu Pai. O Senhor venha ungir essa água, Senhor. Se tem alguém doente, se tem alguém com enfermidade, até mesmo com uma enfermidade incurável para a medicina, que em nome do Senhor Jesus, esta unção do Teu Espírito nesta água, meu Deus, venha surtir o efeito que nenhum medicamento, que nenhum tratamento conseguiu fazer até hoje. Em o nome de Jesus, nós abençoamos essa água. Essa pessoa que estava afastada, meu Deus, ela volta agora e a porta é batida na cara do diabo e na cara do pecado. Nós oramos, Senhor, aqui junto com o pastor Rony, pelas autoridades, pelas polícias do nosso país, especialmente pela Polícia Civil, Militar, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, enfim. Que o Teu Espírito venha agora abençoar, meu Deus, a cada dia mais o trabalho que é feito por esse grupo, o grupo UFP. Seja esta água ungida, abençoada, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê que vai receber um milagre agora, beba dessa água com fé. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída para tua vida. Graças a Deus. Então, pastor Rony, quem quiser fazer parte do grupo UFP, o que pode fazer? Em todas as igrejas do Brasil, todos os pastores conhecem o grupo, conhecem as atividades do grupo e a importância. Os obreiros do Brasil e de qualquer lugar que está nos acompanhando, é só procurar o pastor local dela. Fala assim, pastor, eu quero fazer um núcleo de oração, eu quero evangelizar as autoridades, eu quero entrar no grupo UFP, Universal nas Forças Policiais. E o pastor dela vai locar ela ou deslocar ela até o grupo, e aí em cada estado do Brasil tem um pastor responsável do grupo. E nos blocos de São Paulo, Rio de Janeiro, e aí nós vamos dar o treinamento, a capacitação, todos os domingos às 16 horas. Ok, obrigado, pastor Rony, pela sua participação. Pastor Rui, muito obrigado, hein? Deus abençoe, bispo. Estamos aqui juntos para atender essas pessoas que estão sofrendo através do telefone 3573-3535. Termina o programa, mas ficamos aqui de prontidão para atender a todos. Amém. Amanhã o bispo Júlio Freitas estará aqui no programa Obreiros em Foco. Uma boa noite, Deus abençoe e até amanhã. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Estou aqui, sou a saída. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista. Esse foi o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar, orientar e fortalecer a sua fé inteligente. Convide alguém para assistir com você amanhã.